Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando daqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, no Paraná. Amigas e amigos, nós estamos vendo tantos lugares onde aparece José, onde seu nome é citado, onde sua missão é apresentada. Quero ver com vocês hoje esse episódio de Jesus sendo apresentado no templo em Jerusalém. E então é José na apresentação no templo de Jerusalém. Eu tenho dito em algumas vezes aqui que eu procuro sempre partir de Jesus, quando falo de José, mas também quando falo de Maria, porque esses dois personagens têm tudo a ver com Jesus. É Jesus que os define, ou Jesus é definido por eles também. Tem esse duplo movimento dos dois lados. Jesus em relação a ambos, Maria e José, ambos, Maria e José, em relação a Jesus. Então, e nós temos esse episódio de logo depois do nascimento de Jesus, no Evangelho de Lucas, logo depois do nascimento de Jesus, Jesus é levado ao templo, cumprindo uma norma que está no Antigo Testamento, que todo o primogênito, primeiro filho do casal, devia ser apresentado no templo. Se era um menino, devia ser apresentado no templo. O Templo de Jerusalém foi o ambiente, o local mais importante que existiu durante séculos para o povo da aliança, os hebreus, também chamado os judeus. O Templo de Jerusalém era tão importante que Jesus foi nele apresentado, quando criança, recém-nascido. E Jesus retornou lá aos 12 anos. Também no Evangelho segundo Lucas, e certamente muitas outras vezes Jesus esteve lá, e na sua vida adulta Jesus também esteve lá. E Jesus, prevendo a destruição do templo, chorou com muita tristeza sobre o futuro do templo destruído, que Jesus anteveio muitos anos antes. Então o Templo de Jerusalém era um lugar fundamental para todo fiel judeu. Eles deviam ir, todo fiel judeu devia ir uma vez ao ano no templo. Alguns até diziam mais de uma vez ao ano no templo. Agora tudo bem, para aquele que mora na esquina do templo, então pode ir quantas vezes quiser por semana no templo, né? Mas e aquele que vivia longe? Aliás, os estudiosos dizem que era muito maior o número de judeus que viviam fora de Israel, da terra de Judá, e consequentemente muito distantes do templo de Jerusalém, do que aqueles que viviam naquela terra e em Jerusalém. Mas todo fiel deveria ir ao menos uma vez na vida até o templo de Jerusalém. E aqueles que estavam mais perto podiam ir com mais frequência. Parece que essa é a situação de Maria, de José e, quando nasce, de Jesus. Sendo que eles moravam na Galileia, na cidade de Nazaré, então ir até o templo exigia ali um caminho de quase uma semana, mais ou menos, em caravana, porque quando você está em caravana demora mais para andar, né? Porém é mais seguro. Ninguém fazia uma viagem dessa, de 150 quilômetros mais ou menos, ninguém faria uma viagem dessa sozinho, ou só com a família. Por isso que alguns quadros que mostram José, Maria e Jesus sozinhos, só com a presença de um burrinho ali, de um asno, para que Maria pudesse se sentar, carregar o seu filho. Então, não é possível isso, tinha que ter mais gente, é uma caravana que devia ir. Mas não importa aqui, isso demorava mais, porque tinha que parar, tinha famílias, tinha crianças, então tinha que parar, tinha que fazer um descanso, tinha que fazer comida, tinha que
Então isso demorava uma semana mais ou menos, né? Vamos dizer assim, para ir e uma semana para voltar. E uma semana ali para ficar, para fazer uma coisa, outra coisa. Quase um mês de viagem, mais ou menos, né? Saindo de Nazaré e voltando para lá depois de passar pelo Templo de Jerusalém. E o que eu quero evidenciar é justamente isto. É que Maria e José levam Jesus ao templo para cumprir uma norma. Então eu vou ler aqui com vocês, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, no versículo 22 em diante. Lucas capítulo 2, versículo 22 em diante. E diz assim: quando se completaram os dias para a purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus ao templo, a fim de apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor. Todo macho que abre o útero será consagrado ao Senhor. E para oferecer em sacrifício, como vem dito na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Eu li o capítulo 2 de Lucas, versículos 22 a 24. Algumas coisas interessantes que a gente pode considerar aqui. Bom, essa ida até Jerusalém, no Templo de Jerusalém, se a gente considera que Jesus nasceu em Belém, conforme o próprio Evangelho de Lucas e também de Mateus, Belém fica a 5 quilômetros, 6 quilômetros de Jerusalém. Quer dizer, é uma manhã de caminhada, ida e volta. Então, se eles estavam lá em Belém, é muito fácil ir até Jerusalém. Então eles usam um dia para fazer tudo isso daí, sem problema algum. Eles cumprem a lei que impunha basicamente dois compromissos. Primeiro, apresentar o primeiro filho ao Senhor. Porque havia entre o povo de Israel a prática do sacrifício das primeiras crias dos animais, se eram crias de sexo masculino. Era assim que eles faziam. Então, os animais, o primeiro filho, a primeira cria de um casal de animais, né, se era machinho, era sacrificado ao Senhor. Ora, é claro que isso não pode acontecer com o ser humano, obviamente. Então, esse filho deveria ser resgatado, e aí vem a segunda lei. No caso do resgate, no lugar do filho, ele é substituído por animais. Se o casal, se a família tem posses, então será um animal de grande porte. Mas se são humildes, se são pobres, então é um casal de rolinhas ou 2 pombinhos, que são pássaros, né? Então algo bem mais modesto. Por isso que nós vemos em algumas representações artísticas, José justamente carregando 2 pombinhos ou 2 rolinhas na mão, né, que são pássaros. É sinal de que ele está indo fazer o sacrifício, oferecendo aqueles animais em sacrifício no lugar de seu filho. Isso talvez para nós pode parecer estranho, meio grotesco, né? Sacrificar animais. Bem, não vamos entrar neste assunto. Mas vamos ver que o cumprimento da profecia abre a perspectiva de que o primogênito, o primeiro a ser concebido e nascido neste seio familiar de Maria e de José é o Filho de Deus. E ele é resgatado conforme as leis que regiam aquele povo, o povo da aliança. Então Jesus está cumprindo a aliança desde o início, e ele o faz por causa da decisão de José, por causa da sua força de vontade em cumprir o que a sua própria cultura, a sua própria fé, a sua identidade assim esperava que ele cumprisse. Nós vemos em José alguém grande, alguém tocado por Deus, seguro de que deve realmente agir e transformar
o seu entorno. Este é José, e é esse que nós amamos e queremos muito bem. Eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando daqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. Para você, graça e paz.